Salve, salve, galera! Salve, salve, habitante distraído! Esse é o nosso 14º episódio do Meio Mundo Cast. Cast. Hoje, nessa bagaça, nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo polêmico entre os narradores de RPG. Como montar uma crônica, estruturas narrativas, como vou fazer isso, como iniciar. E para isso nós trouxemos um profissional, meu amigo que também já esteve aqui, André Greenberg, do canal Narradores Narrados. Seja bem-vindo, André. E aí, galera, beleza? Valeu pelo convite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui para falar um pouco mais de abobrinha sobre RPG. E comigo também nessa noite nós temos a intrépida, a serelepe, Jaque Machado, minha fiel escudeira. Boa noite, Jaque. Porra, serelepe? Eu vou guardar isso no meu coração. Boa noite, gente que tá aí no chat. Boa noite, quem vai ouvir esse negócio aqui amanhã ou depois de amanhã. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada pra você que é notívago, pra você vampiro. A gente vai discutir um pouco hoje, achei muito legal poder participar pra aprender aí. Eu acho que é um troço assim que é extremamente difícil você falar de estruturas narrativas, porque tem que ter um amplo conhecimento e o André tá aí pra dar uma aula sobre isso. E comecemos a nossa aula, né? Eu sempre saio desse podcast com os 2 pontos de QI a mais, porque eu sempre aprendo alguma coisa. Eu entro aqui não sabendo nada, entrevisto meu convidado especial e ele me ensina. Então hoje, senhor André, o que são estruturas narrativas, André? Primeiro assim, vocês estão colocando muita expectativa nisso tudo. Gente, as estruturas narrativas, elas são o formato que você vai organizar as cenas de um jogo de RPG. É algo que você vai pensar para narrativa de RPG. Porque todas as outras narrativas, elas acabam sendo numa estrutura que eu chamo de linear. A de RPG, na hora de organizar e jogar, ela vai vir em várias outros formatos que você pode fazer isso. Só que eu acho que a coisa mais importante de pensar sobre as estruturas narrativas é, depois de jogado, todo jogo é uma estrutura linear. E isso que a galera não saca, e aí fica muito confuso na hora de fazer, achando qual é melhor, qual é pior, quando no fundo todas vão ser lineares, depois de jogado. Mas a estrutura é como você vai organizar suas cenas, como você vai pensar as possibilidades no seu planejamento. Não necessariamente o que vai acontecer, porque a gente sabe que o que acontece vem ali do improviso, da junção do que o narrador planejou e do que os personagens e jogadores fizeram. Mas é a forma que você vai organizar o seu planejamento. Isso é a estrutura narrativa. Se eles te jogaram uma proposta, você compra ela. Mas você precisa ter algo planejado, porque às vezes eles não vão jogar uma proposta. Isso acontece também, né? Muita gente sempre fala, os meus jogadores estão perdidos. Se você tivesse algo planejado, eles não estariam. Mas também se você tem, eles jogam um negócio, põe na gaveta o que você planejou e vai na deles. Dentro ainda de estruturas narrativas, eu assisti um tutorial bacana do senhor André Greenberg no YouTube, deveras didático, e tem um negócio lá, linha, árvore e teia. O que é isso, cara? São as 3 formas da estrutura narrativa pro seu planejamento, né? A estrutura linear é aquela que você vai pensar. Eu tenho uma cena A, uma cena inicial ali. Essa cena vai ter um conflito, vai ter um objetivo, ela vai ter um conflito, ela vai ter um gancho. E esse gancho vai puxar para uma cena B. Da cena B, que também vai ter um objetivo narrativo, um conflito e um gancho, vai puxar para uma cena C. Independente do que aconteça na cena A, você vai para a cena B. E aí a galera já começa a pensar, não, mas você tá controlando os jogadores, o que eles vão fazer. E não, como você vai para a cena B, vai ser proposta dos jogadores. Mas você vai chegar nessa cena B. Depois você vai para a cena C, e as consequências de uma cena, elas vão chegar necessariamente na próxima cena. Então, você vai puxar
as consequências, mas sempre para uma cena que você tem preparada. Então vai ser uma linha o seu planejamento. A estrutura numa árvore, você tem a cena A. E aí, dependendo do que acontecer com os jogadores, você vai para uma cena B1 ou para uma cena B2. Ou para uma B3, você pode ter uma árvore com muitos galhos. Imagina essa coisa mesmo de estar subindo uma árvore. E aí, as consequências não é que, independente da consequência, você vai colocar ela numa outra cena. Dependendo da consequência, vai para uma cena ou vai para outra. E a estrutura em teia é quando você tem várias cenas ali e elas podem ocorrer em qualquer ordem. E aí você vai levar a consequência do que aconteceu em uma cena para a próxima cena que os jogadores quiseram ir. Normalmente você tem vários ganchos, né? Numa estrutura em árvore, que de A você vai para B1 ou B2, você tem o gancho que leva para B1 e o gancho que leva para B2. Numa inteia, você vai ter o gancho que leva para B, para C, para D, e depois da D você pode ter um gancho que volta para A, e assim vai. É como você vai... É muito mais fácil explicar desenhando isso, mas é como você vai estruturar esses ganchos. E quando eu falo que no final tudo fica em linha, é porque, vamos supor, a gente tá numa teia, que rola quase um fetichismo por narrar em teia, que é o teu sandbox, e eu ainda acho, e eu separo sandbox de estrutura em teia. Pra mim, sandbox é uma ferramenta, não uma estrutura. Você pode ter um sandbox em jogos lineares, mas você tá fazendo a teia, então o cara tá na A, o grupo tá na A, e aí eles podem ir pra onde eles quiserem, pra B, pra C, pra D, pra E, pra F. Vamos supor que eles vão pra C, e aí da C eles podem ir pra onde eles quiserem, eles vão pra F. Depois que você jogou, é uma linha, eles fizeram A, C, F. Se você for olhar o caminho deles, se transformou numa linha aquilo. E eu falo muito do planejamento, porque se essa linha se torna uma história bem contada, nesse improviso, nessa relação jogadores-narradores, ou se ela não se torna uma história bem contada, uma história sem pé nem cabeça, uma história que não teve um clímax, uma história que o clímax aconteceu na segunda cena, e depois você teve 19 cenas de marasmo ali. Então tudo no final vai ficar uma coisa linear. Então é como você consegue planejar para numa teia. Eles vão para qualquer lugar, né? Eles vão para A, para B, para C, para D ou para E. Mas o seu clímax vai ser a quarta cena, porque esse é o tempo que você tem de jogar. Como seria qualquer uma dessas cenas em clímax, sabe? Se ele quiser ir pra C na segunda cena, você não vai fazer o clímax ali, mas se ele for na quarta, você vai fazer esse C ser um clímax. Como é que você planeja isso? Pra você ter todas essas opções em todas as cenas, no caso de uma teia. Numa linha, você sabe que a C já vai ser o clímax, então você tá preparado pra isso. Não sei se fez sentido o que eu falei. Faz sentido completamente, porque você tá falando e eu tô pensando na forma que eu narro. Eu entendi o que você falou. Você quis dizer que planeja o jogo em termos de eventos, né? E aí o narrador vai lá e joga o objetivo da cena. Então, aquele é o clímax, ou aquele é o desenvolvimento, ou é um gancho para a próxima cena, uma cena de ação, enfim. Se larga uma skin em cima do evento. É isso, mais ou menos? Pensando num exemplo prático, né? Se você tá pensando uma história que você vai vencer o vilão no final, né? Então você vai ter uma primeira cena que eles vão descobrir que existe o vilão, uma segunda cena que eles vão se preparar para enfrentar o vilão, uma terceira cena que eles começam a enfrentar o vilão, e aí a gente chega num clímax, e uma quarta cena que eles vencem o vilão e conclui. Eu pensei numa estrutura linear, e eu tive um clímax no momento bom para ter um clímax no jogo. E aí você pensa, então vamos fazer uma estrutura em teia. Eles podem ir para onde eles quiserem. E na segunda cena eles resolvem enfrentar esse vilão, sem ter uma cena de preparo. E aí acontece aquelas coisas que o pessoal fala assim, eles foram bater no cara muito forte antes do tempo. E aí ou dá um TPK, ou eles vencem, mas foi logo no início, e aí não teve um clímax, e aí ficou sem graça. Então assim, se eles forem enfrentar o vilão na segunda cena, que você tem a cena de enfrentar o vilão, como é que você faz isso não ser o clímax, ser uma cena de desenvolvimento, e depois ter uma outra cena de clímax, que seria, sei lá, de preparação, já que você tá num sandbox, numa teia, né? Tipo, se eles foram... Você tem a cena preparada, sei lá, do castelo do Strade, e eles entram no castelo da Strade não preparados pra isso. Você faz a cena? Não, você adapta ela porque você sabe
sabe que não é um momento de clímax ainda na história. Mas e aí? E se os jogadores resolvem não fazer essa aventura que é de matar o boss lá no final? Se eles mudam a direção dos acontecimentos, como é que o mestre pode reorganizar essas cenas? Ou enfim, ele pode se adaptar a essa mudança que foi provocada pelos jogadores? Bom, várias formas, né? Porque existem infinitas formas deles mudarem esses planos. Eu sempre digo que é importante os jogadores estarem jogando o mesmo jogo que o narrador tá narrando, né? E vice-versa. Então o narrador vai falar, eu me proponho a narrar tal jogo. Por exemplo, a gente vai narrar um Star Wars, vocês são os rebeldes. E aí tem aquele jogador que fala, não, eu vou ser um Sith. Cara, a gente não tá jogando o mesmo jogo. Não significa nem que um tá errado, nem que o outro tá errado. Mas se tá todo mundo jogando o mesmo jogo, então nós somos os rebeldes, a gente vai lutar contra o Império. É mais difícil que os jogadores mudem tudo e resolvam não lutar contra o Império. Mas pode acontecer. Ou pode ser uma diferença dessa. Tipo, você esperava que eles chegassem no final ali no castelo do vilão e ele chega no início. Você pode simplesmente falar que o vilão não tá no castelo, que ele viajou, né? E preparar um outro encontro. Ou você queria que eles soubessem de uma espada mágica que mata esse vilão. E aí você preparou uma cena na taverna que tem o bardo que vai contar a história dessa espada. Só que eles resolvem não ir pra taverna, eles resolvem ir pro castelo e você tá fazendo uma coisa inteira, então eles podem estar no castelo. Você só muda, esse bardo, em vez de estar na taverna, ele tá nas masmorras do castelo. E aí eles encontram o bardo. E aí você dá esse gancho pra espada. E aí, dando um gancho claro, provavelmente os jogadores vão atrás dessa espada. Pela minha experiência, essa coisa de tipo, os jogadores fazem umas loucuras. Eles fazem. Mas se os ganchos estão claros, eles normalmente seguem os ganchos. Eu sinto que normalmente quando os jogadores não seguem os ganchos, é porque os ganchos não estavam claros, não porque eles estão querendo detonar o caminho que você imaginou, né? Mas eu acho que a estrutura narrativa também, ela vai depender muito do tamanho da crônica que você quer narrar, né? Tu acha que tudo vai basear no tamanho da tua aventura, né? Quantas narrações vão ser? Qual que vai ser o tamanho disso? Ou não, eu tô errado no que eu tô falando, André? Errado é uma palavra forte, né? Equivocado, talvez. Você pode fazer, por exemplo, uma estrutura em teia para uma one shot. Simples. Normalmente pensam que a teia vai ser muito grande, né? Claro, você pode criar aquele mundo inteiro e fazer uma teia gigantesca. Mas você pode fazer para uma one shot. Sei lá, imagina... Já viu essas simulações de ONU que a galera faz? Tipo, cada pessoa representa um país. Ou mesmo em Vampiro, né? Tem um NPC pra cada clã ali, vai ser uma discussão no Elísio. E você pode fazer a teia de, tipo, cada NPC de cada clã é uma cena. E eles podem ir na ordem que eles quiserem. Conversar com eles pra negociar o que vai ser votado. E aí, dependendo se eles falarem primeiro com isso vai influenciar como os outros vão estar se sentindo. Pô, você falou com o cara primeiro, por que não comigo? Ou tipo, você falou com um cara que é meu aliado, então agora eu já tô mais disposto a falar com você. E você faz isso numa one shot. Assim como você pode fazer uma dungeon em árvore, sei lá, que eles podem andar pra esquerda ou pra direita, só que ser um negócio gigantesco como... Ou você pode fazer uma estrutura em árvore, que eles podem andar pra esquerda ou pra direita, como uma dungeon, né? Você tá no corredor, você tem a opção esquerda e direita, é uma estrutura em árvore. Gigantesca, como Underdark. Você vai levar anos jogando. Então você consegue adaptar essas estruturas para qualquer tamanho. O que eu faço normalmente é criar arcos de histórias numa campanha longa e eu misturo as estruturas. Eu não acho que as estruturas são só para você falar isso é árvore, a minha campanha é em árvore, a minha campanha é em teia. Na verdade, você pensa na campanha e o entender as estruturas é muito para você entender o que você tá fazendo. Não necessariamente para você decidir que estrutura você vai usar e depois usar. Você pensa numa história e fala, o que é melhor pra essa história? E aí você consegue planejar. Então, você pensar, tem toda essa teia. Eles podem ir pro castelo, eles podem ir pra praia, eles podem ir negociar com os elfos, ou eles podem ir, sei lá, na Torre do Mago. Você tem essa teia que eles podem ir em qualquer ordem. Mas a Torre do Mago, quando eles chegam lá, você tem uma estrutura linear, que é eles subindo cada um dos andares da torre. Se eles vão pro... Então, da teia, você puxa uma estrutura linear por algum tempo, e aí depois você volta para uma estrutura em teia. Então, você pode dividir isso. Você não precisa fazer a teia para uma campanha muito grande. Claro, campanhas muito grandes, você criou todo um mundo ali, você vai ter uma teia, mas dentro dela você vai ter árvores, você vai ter linhas. Não sei se faz sentido. Vai sim. Eu
gosto de narrar crônicas grandes. Eu gosto de poder trabalhar os personagens, poder fazer um desenvolvimento, né? E para isso a gente define. Como que eu monto uma crônica? Como que eu jogo a minha crônica, vamos supor, de Vampiro à Máscara hoje? Hoje eu tenho um cenário e eu falo pros jogadores, viu? Vocês acordaram essa noite, vocês querem fazer o quê? Cada ponto do cenário a gente tem uma diversidade, tem alguma coisa diferente, e eles acabaram decidindo o destino do que eles vão fazer. Eu acho que seria um bom exemplo da estrutura em teia. Mas dentro da estrutura em teia, eu entendo que você fala que a gente pode diversificar a estrutura, porque existem side quests, existem coisas que vão seguir uma narrativa própria, né? Exato. Se você pensar na própria metáfora da teia, né? Pensar numa teia de aranha, aquele desenho clássico, né, de uma teia de aranha. Os vértices ali são cenas. Só que a teia em si, os caminhos, as linhas ali, eles são caminhos entre as cenas. Não é toda cena que vai levar pra toda outra cena. E às vezes tem uma cena que necessariamente vai levar pra próxima. Dessa próxima, eles podem ir pra mais um monte, né? Então, sei lá, o vampiro acordou, ele quer conversar com outro vampiro mais velho, ou ele pode ir pra qualquer outro lugar. Então ele tá numa teia. Ele entrou no covil do vampiro mais velho, ele é preso, necessariamente a próxima cena precisa ser ele dando um jeito de sair. E aí você entrou numa linha aí. Você força uma segunda cena específica, que você pode ter planejado. Aí no que ele saiu de lá, ele pode ir pra qualquer outro lugar. Mas não é tipo, você foi preso, agora você vai pra qualquer lugar? Não dá pra ele falar com o outro, já que ele tá preso. Então você colocou uma linha nesse momento. E como que a gente planeja o cenário para que isso se encaixe na estrutura? A gente planeja o cenário primeiro ou define uma estrutura que a gente quer narrar? Eu acho que não é nem o cenário nem a estrutura. Você define a história que você pretende contar. Quero contar a história de como esses personagens vão derrubar o príncipe. Ou eu quero contar a história de como eles vão entrar na dungeon e pegar o tesouro dos orcs. Você definiu essa história, que é o argumento. Você cria um argumento para a história, né? E aí, através daí, você vai começar a planejar. Eu vejo muita gente falando assim, então eu vou criar o cenário, criar essa teia. E aí passa 2 anos escrevendo NPC, escrevendo lugares, escrevendo um monte de coisa, para aí começar a narrar. Eu acho mais tranquilo você falar, a história geral é essa. Então vamos planejar uma primeira aventura, uma primeira sessão linear para fazer um chamado da aventura para esses personagens. E aí, do que os jogadores te devolverem, tanto durante o jogo quanto antes como background, aí, eu tenho um mentor. Beleza, você já criou mais um espaço ali, abrindo uma teia ou uma árvore. Então eles podem ir falar com esse mentor. Então, quais são as motivações desse mentor? Se eles forem falar com esse mentor, que gancho esse mentor vai dar? Às vezes, se você não pensou nesse gancho, a gente vai falar com o mentor, tem um monte de conversa lá que não leva a lugar nenhum. Então, tenha uns 2, 3 ganchos, caso eles vão falar com o mentor. Então, você já abriu ali. No que eles falaram com o mentor deu ganchos que você tinha planejado, surgiram ganchos que foram do improviso, aí você já pensou em novas cenas. Então, o ideal é você pensar num argumento como um todo e ir abrindo esse cenário e criando esse cenário durante o desenvolvimento. Porque, pela minha experiência e que eu vejo de outros, assim, criar todo o cenário para depois de 3 sessões a campanha miar é muito frustrante. Então, vai criando com os jogadores. Eles vão te dar ideias também. O narrador mais experiente, ele consegue enxergar esses, eu digo, fractais, assim, né, da história, que você vai surgindo, assim, você vai adaptando, né, vai criando junto com os jogadores, mas tem aquele cara que, de repente, começou a narrar agora, ele tá meio inseguro, assim, não sabe o que fazer. André, que dica que tu daria pra ele, assim, que tipo de estrutura esse narrador pode usar pra começar a narrar? A linear é mais tranquila, mas é importante que ele entenda que no que ele criou essa linha da cena A pra cena B pra cena C, ele não se apegar a ela, exatamente o que vai acontecer. Porque os jogadores podem mudar isso. E no que eles mudarem, ele vai naturalmente criando uma árvore e criando uma teia. Mas vai na linha, se abre ao improviso e usa o material que você gerou no planejamento pro improviso. Então você pensou que os personagens, eles vão descobrir que existe um sequestro e aí eles vão fazer uma investigação, vão pegar as pistas e aí eles vão achar o covil dos sequestradores em cima de um prédio chique. Os jogadores, eles interpretam as pistas que você deixou de uma forma completamente diferente do que você imaginava. Não vou te dizer errada,
errada, porque às vezes a pista que você deixou realmente levavam para outro lugar. Mas eles entendem que não era essa galera que tava em cima do prédio rica. Na verdade, era um culto de bruxas num pântano. E você não tinha pensado no culto de bruxas no pântano, não tinha nem ideia no início. Mas eles foram pro pântano, eles falaram, a gente vai pro pântano. E aí você fala, vocês chegam lá, não tem nada, de novo, não agregou na história. Pega a ficha da galera rica e fala que são as bruxas do pântano. Ah, mas eu não tinha pensado em magia. Pega a rolagem de dado do tiro da pistola e transforma em raio que sai da mão da pessoa, sabe? A mecânica é exatamente a mesma. Tipo, sai um negócio, a distância que dá dano, a skin que você usa não faz diferença. E você ainda manteve a sua estrutura linear. Eles descobriram uma coisa, fizeram uma investigação, interpretaram e foram para um combate. E você só mudou. Foi no combate onde eles queriam que fosse. Então faz a estrutura linear e muda o layout, as skins, dependendo do que os jogadores fizerem para onde eles forem. Cara, a gente falou bastante aqui sobre improviso, né, cara? Falou sobre sandbox. E o improviso ele tende a ser mal visto, não sei se é uma impressão minha, mas, cara, o improviso, apesar de ser uma coisa que sai naquele momento, existe uma técnica pra isso, existe uma forma de se aplicar. Como que a gente aplica isso, André? Cara, assim, ó, a minha percepção é o oposto do que você falou. Pra mim, existe uma loucura de, tipo, narrador bom improvisa e não prepara as coisas. E se você sabe improvisar bem, você não precisa preparar. Eu sinto que a galera louva mais quem improvisa. E eu acho não, isso é uma certeza que eu tenho. Improviso e preparo e planejamento, eles não são coisas que não andam juntos. Pelo contrário, eles precisam estar juntos. Um exemplo, isso é teoria de qualquer outra manifestação artística. E eu vejo o RPG como uma arte também. Uma das coisas o improviso que a gente pensa mais facilmente é improviso musical, né? Um músico improvisa com seu instrumento. Se você entregar um instrumento para uma pessoa que não conhece nenhuma nota, que não conhece o instrumento, que nunca pegou nesse instrumento, ela não consegue improvisar. Um bom improvisador conhece absolutamente todas as escalas, conhece todas as notas, conhece muito bem o seu instrumento. Então, se você pensar em notas, falando por cima, a gente tem 7 notas, você tem 7 cenas. Você estudou muito essas 7 cenas. Elas estão extremamente bem preparadas. Elas vão seguir a ordem que você planejou, a ordem que você escreveu na partitura, as notas? Não, mas você consegue improvisar. Você sabe que nota pode vir depois da outra. Que nota se vier depois da outra não vai fazer sentido nenhum. Então, quanto mais você prepara, melhor você improvisa. Inclusive, você preparou uma cena super detalhada. E os personagens não foram pra essa cena. Você não usou ela, você guardou. Mas você agora tem vocabulário. Você tem uma cena ali guardada. Em algum momento, talvez em outra campanha, os personagens vão pra algum lugar que essa cena que você já tem pronta vai encaixar perfeito. E aí vão falar, caraca, que improviso. Não, você tinha a cena pronta. O improviso é você rearranjar vocabulário que você tem. Então, o que eu sempre defendo é, planeje, tenha muitas cenas, faça ficha de NPC, pra não usar. Que aí depois, quando você não espera usar, você tem tudo pronto ali e você não é mais pego de surpresa. Então, quanto mais experiência você tem como narrador criando coisas, mais você vai ter material para improvisar. Indo para teatro, ator estuda, decora o texto, decora o texto, decora o texto, decora o texto. Ele sabe a peça que ele tá contando. Ele vai, em algum momento, ele vai esquecer o texto. Só que ele não vai começar a improvisar qualquer coisa muito louca e de repente descer, ele tá, sei lá, fazendo Romeu e Julieta, e aí na hora do improviso, porque ele esqueceu as coisas, ou um ator passou mal e não veio naquele dia, ele não vai improvisar e falar que veio um OVNI e abduziu a Julieta. Ele sabe aonde a história tem que chegar. Então, mesmo que ele não fale exatamente aquilo que ele pretendia, ele vai improvisar para chegar naquele lugar. E o narrador é a mesma coisa. Você tá contando uma história que eles precisam achar um item, os jogadores foram para outro lado, você não vai mudar tudo. Você sabe que eles precisam achar esse item. Então, você vai improvisar para eles acharem esse item. Seja mudando o item de lugar, seja no lugar que eles foram, colocando um NPC novo, dando um gancho mais claro para o item. Enfim, você vai improvisar com o material que você tem, sabendo aquilo que você quer fazer. Não só sentando e falando, não tenho nada aqui. E normalmente quando você senta falando não tenho nada aqui, sei lá, se alguém falar, vamos jogar um jogo agora, cara, eu sento e narro. Mas
eu tenho uma bagagem. Eu vou usar inspirações que eu já tenho de outros lugares, aproveitar uma cena que eu nunca usei. Pra mim é mais fácil porque eu tenho material. Então, é isso. Quanto mais você planejar e você estruturar tudo, mais você vai improvisar facilmente. E aí você vai ter aquela sensação que você não tinha planejado nada, mas na verdade você já planejou muitas vezes. O improviso requer um domínio muito maior do cenário do que imaginado, né? Porque, querendo ou não, tudo que você improvisa já foi pensado de alguma forma, né? É um repertório, uma biblioteca de acontecimentos, de como deslindar soluções. E isso só vem com a prática, né? Você vai treinando. Ou então você vai possibilitando que exista esse cenário através da sua própria imaginação. Vai escrevendo, vai resolvendo problemas, né, de cenas, gerando soluções hipotéticas, enfim. Acho que seria uma boa solução essa, André? Ficar imaginando soluções e cenários e possibilidades. Sim, o acúmulo de bagagem pro RPG, ele não vem só da mesa do RPG, né? Você ler livros, ver séries, ir em museus, olhar as nuvens, tudo, você tem que pensar, tipo, como é que eu transformaria isso numa aventura? E isso vai vindo, não é só do jogo, né? E, claro, você pode não ter planejado nada e sentar pra jogar. E aí você vai improvisar e esse momento vai te criar bagagem. E não significa que você vai ser um improvisador ruim. Você pode ser um improvisador muito bom. Mas se você planejou e tem a bagagem, você, com você mesmo, vai ser um improvisador melhor tendo se preparado. Então vai ter gente que vai falar, o cara improvisa muito melhor que eu e ele não prepara nada e eu preparo tudo. A gente não está se comparando com os outros, né? A gente tá... Se você preparando tudo, você é melhor do que você não preparando. E o outro não preparando nada, se ele preparasse, ele seria melhor que ele mesmo sem preparar. Improvisar requer muita sensibilidade, sabe? Eu já me deparei em muitas situações narrando em que a ideia dos jogadores era melhor do que a minha. Eu abracei a ideia dos jogadores e fui improvisando em cima do que os jogadores estão fazendo. Eu acho que a sensibilidade do narrador conta muito, não conta? Cara, sensibilidade, escuta e empatia, eu acho que são as habilidades mais importantes de um narrador. Talvez de um ser humano. Eu não gosto de pensar necessariamente o que é uma ideia melhor ou o que é uma ideia pior, né? Porque é difícil você ponderar isso, mas se o jogador deu a ideia, é porque ele provavelmente acha boa. É muito difícil um jogador dar uma ideia que ele acha ruim. Que ele fala, eu acho uma bosta essa ideia, eu não quero fazer, mas eu vou dar. Então, se ele acha boa e você comprar, você vai estar colocando na narrativa algo que ele quer que aconteça e que diverte ele. E ele vai gostar. Claro, se for uma coisa que você odeia, que você acha péssima, e que não vai te divertir, vai tirar a sua diversão, também não é legal você aceitar. E aí vai muito do estilo de narrador. Mas chegar no meio termo, mas falar, a pessoa dá uma ideia e se falar isso não dá certo, vai se você falar pra ele sua ideia foi ruim e o que te divertir é ruim. E isso vai fazer o jogador não gostar do jogo, provavelmente. E só entrando no negócio, uma coisa que a Jaque falou, que é muito isso, tipo, eu tenho muitas vezes, tipo, eu improviso, fiz o negócio lá, acabou o jogo, fechamos a sessão, o pessoal gostou ou não gostou, tanto faz. Eu vou pro banho. Nossa, na hora que eu entro no banho, eu tenho 10 mil soluções pra aquela cena que eu não tinha pensado na hora, né? De ficar imaginando o que teria acontecido, viajando no que podia ter acontecido. E isso é bom. Não pra você voltar e fazer retcon no que aconteceu nesse jogo, mas porque agora você tem mais várias soluções pra outras situações no futuro. É igual aquela conversa, quando você tá discutindo com alguém, na hora que termina a discussão, você começa a pensar, você pensa, puta merda, eu podia ter respondido dessa forma, mas não dá pra voltar, mas pra uma próxima você tem a resposta na ponta da língua. Basicamente... Exato. Na minha cabeça eu teria ganhado todas as discussões da minha vida. Assim. Na minha cabeça depois da discussão. Coisa boa. Eu acho que a grande coisa é, tipo, não ficar pirando que você precisa ter tudo, né? Você pode fazer uma história que vai do ponto A pro ponto B. É só você deixar aberto de os personagens irem como eles quiserem. Mas você não precisa pensar em 7 mil cenas, sabe? E se você sabe qual é o ponto B, a coisa do teatro, você sabe qual é o ponto B, independente do que os jogadores fizerem, como eles querem ir, você consegue improvisar pra eles chegarem no ponto B. E isso é uma linear que dá uma sensação de liberdade pros jogadores. Eles não vão achar que eles estão presos, que eles são obrigados a ir pro ponto B. Você vai fazer eles quererem ir pro ponto B e eles vão como eles quiserem. O gancho que precisa ser
ser preservado nesse ponto, né? Que é o que pega muito nessa coisa do sandbox e tal. Você tem um monte de coisa, mas você não colocou nenhum gancho. Os personagens não sabem pra onde ir. Eu já vi muito narrador falando assim, eu tenho 100 quests escritas, só que eles não vão pra nenhuma. Você não falou que eles... Tipo, você não mostrou os caminhos pra eles irem, né? Ou mesmo, de uma quest, sei lá, a rainha elfa tava doente e tinha que achar o remédio pra ela. Achou o remédio, a rainha elfa se salvou. E aí, o que eu faço agora? Mas tem os anões nas montanhas ao sul e eles não foram cutucar. Mas eles não sabiam. Então, da rainha elfa, deixa um gancho mostrando que existem os anões nas montanhas do sul. Sabe, que, sei lá, qualquer coisa. Eles curaram a rainha e a rainha agradece e dá um anel pra eles. E esse anel era de um anão no passado e por isso que a guerra entre os anões e elfos existe. E aí talvez eles já pensem, putz, então se a gente devolver esse anel, talvez minimize esse conflito. Então, no mundo real não é tudo que tá interligado. Mas no sandbox, você precisa criar ligações. Pra quando uma coisa acabar, eles saberem, terem caminhos claros para outras que eles podem ir. E aí, se for uma teia, eles podem ir para várias diferentes. Se for uma linear, você deixa só um gancho. Tem uma curiosidade que acho que a gente nunca conversou isso muito a fundo, mas fala pra mim, cara, o que você tá jogando ultimamente? O que você anda narrando? Atualmente, eu estou narrando sistema. Eu tô narrando D&D Quinta Edição, tô narrando A Maldição de Strahd, tô narrando Lobisomem Apocalipse, tanto a campanha da Nação Garou Caminhos do Brasil, quanto uma que eu chamo de Trilhas do Brasil. Eu pego tudo que não é contado na campanha que tá escrita. Então, na campanha que tá escrita, os personagens principais entram numa ponte da lua e acontece toda a aventura a partir daí. Para outro grupo, eu narro o pessoal que não entrou na ponte da lua. Então, tem algumas campanhas de lobisomem nisso. E tô narrando Star Wars Saga, 3 mesas de Star Wars Saga. E pros apoiadores dos narradores narrados, todo mês eu narro one-shots de um sistema diferente. Pra gente ir experimentando e vendo novos sistemas, novos estilos de jogo. Então já teve Little Fears, já teve Star Wars Saga, já teve D&D, esse mês vai ter o Ordem Paranormal. E eu ando sempre trazendo novos sistemas, tanto pra mim quanto pro pessoal, pra dar uma experimentada e falar... Star Wars é o Fronteiras do Império que você narra? Não, eu tô narrando Star Wars Saga. Já tá fora de linha. Ele é uma transição, ele é D20, ele é uma transição entre, sei lá, o D&D 3.5 e o D&D quinta. Não sendo a quarta edição, sendo um outro caminho pra quinta. Então ele tem muita coisa da 3.5 e já tem bastante coisa da quinta também. Eu gosto bastante dele, assim. Dos D20s é um dos que eu mais gosto de todos, assim. Apesar de ter muitos problemas, mas todo sistema tem. Eu tenho uma teoria que a pessoa ela toma como base o RPG que ela mais gosta, assim, com o que ela tem de impacto pela primeira vez, né? Se ela jogou Vampiro, ela vai sentir diferença quando jogar D&D e vai achar defeito em outros sistemas. Mas eu acho que a nostalgia e o saudosismo conta muito nessa parte, viu? O pessoal, eles se apegam a sistemas, não que eles sejam bons, mas eles são marcantes pela forma que a história, o jogo envolveu eles na época. E por isso que eu gosto de aprender novos sistemas também, porque às vezes um sistema ele traz coisa que outro não trazia e você fala, caraca, isso também é possível no RPG, vir pra esse lado, né? E aí às vezes você pode até trazer esses conceitos pro que você mais gosta, né? Tipo, jogar novos sistemas, na minha visão, nunca é ruim. Eu sempre digo, eu tenho meu predileto, mas eu adoro ver outros. E às vezes dá umas ideias, sei lá, eu gosto muito de Lobisomem Apocalipse, ele tem o conceito de qualidades e defeitos. O Little Fears tem um conceito que são as características. Você ganha bônus e penalidade como se fossem qualidades e defeitos, porém é especificado que não é porque necessariamente é uma qualidade e defeito, é porque o seu personagem gosta ou não gosta daquilo nele. Então você tá jogando com uma criança, a criança ela pode usar aparelho. Então usar aparelho para uma criança pode ser um defeito porque, sei lá, isso usou a autoestima dela. Para outra criança pode ser uma qualidade porque mostra que a família dela tem dinheiro para pagar o aparelho. E é a mesma coisa. E isso mudou muito a minha cabeça. Tipo, vamos parar de falar que algo é uma qualidade ou um defeito, mas vamos ver como o personagem se sente em relação àquilo. E eu trouxe isso para Lobisomem. Então você pode ter uma coisa que dá bônus ou penalidade, não necessariamente se o livro diz que dá bônus ou penalidade, mas como é que seu personagem se vê em relação a isso. Com certeza. André, estamos chegando aqui ao nosso final.
Conta pra gente, André, onde que a gente acha você? Como que os Narradores Narrados tá de comunicação aí? Cara, o Narradores Narrados está no Instagram, no Facebook e no TikTok, como @Narradores Narrados. O maior conteúdo vai para Instagram e TikTok. O Facebook tá meio morto lá, então vai para o Instagram e TikTok, @Narradores Narrados. E no YouTube, Narradores Narrados, onde eu coloco um conteúdo mais extenso, né? Isso que a gente falou hoje de estruturar a narrativa aqui em 1 hora, eu lá tento explicar colocando imagens, colocando textos em vídeos, em arcos de vídeos, né? Com bem maiores, assim. Então dá algumas horas de vídeo tentando explicar passo a passo de cada conceito mesmo. Então vai me achar com conteúdos mais extensos no Narradores Narrados no YouTube e dicas rápidas, ideias de aventura. Hoje em dia eu tô respondendo muitas perguntas pelo Instagram e pelo TikTok. E aí vai achar por ali. E no Discord da Nação Garou, tô por lá também. Quem quiser bater papo por lá, pode me achar lá. Nossa, e você tem o Apoia-se também, né, do Narradores? Sim, tem o Apoia-se do Narradores Narrados. Então é apoia.c/Narradores Narrados. Esse Apoia-se funciona para eu conseguir continuar produzindo conteúdo com a frequência que eu faço, né? YouTube vai de um vídeo por semana ou a cada 2 semanas, mas TikTok e Instagram vai de 3 a 4 vídeos por dia, então sempre gratuito, então o Apoia-se me ajuda a continuar fazendo isso. E a gente tem um projeto de levar mesas de RPG para as periferias de São Paulo, para a molecada que está cumprindo medida socioeducativa e meio aberto, para jogar com eles, enfim, bater um papo, dar algum momento de lúdico e lazer para eles que estão numa vida meio dura lá. Meio não, né? Muito dura. Só que isso tem um custo, porque exige psicólogos, advogados, enfim. E eu faço isso com o meu trabalho com teatro e com circo, mas eu quero levar com RPG também. E aí a gente tá atrás de alcançar essa meta. Então ajuda muito a gente nesse aspecto o Apoia-se. E quem faz parte entra em grupo de Telegram, entra no Discord. A gente produz tokens e mapas para jogos todo mês, exclusivos com as temáticas que os apoiadores querem. Nos grupos tem muita discussão de vários narradores, o pessoal traz problemáticas de mesa, coisas legais da mesa pra gente discutir, conversar. Tem mesa de RPG, tem essas one-shots que os apoiadores jogam todos os meses, tem campanhas continuadas com os apoiadores, tem meta pra ter aventura pronta também sempre, oficinas só pros apoiadores, enfim, tem alguns benefícios também pra quem puder ajudar. E quem não puder, compartilhar já ajuda demais a gente pra ir ganhando aí, o pessoal se conhecendo e tendo mais acessos dentro da comunidade RPGística. Maravilha, André! Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado por mais uma vez você atender o convite aqui do Meio Mundo RPG e você vir conversar com a gente. É sempre um prazer te receber aqui, cara. Muito obrigado. Eu agradeço muito poder bater esse papo. Sempre passa muito rápido aqui. Eu sempre acho que também tudo que eu falei foi meio confuso, mas se ficou alguma dúvida também, quem tá ouvindo pode ficar à vontade para mandar mensagem no privado, falar, aquilo que você falou não entendi nada, me explica. E aí eu sempre tento responder todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Mas muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês e sempre que vocês quiserem, só me chamar, que é um prazerzaço. Muito obrigado, Diogo, muito obrigado, Jaque, aí, pela oportunidade de estar falando as minhas piras todas aí. A gente que agradece. Jaque Machado, boa noite, obrigado por estar aqui de novo, mais uma vez, me ajudando. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, ainda mais para ouvir o André falar. Sempre tenho várias ideias, maneiras, quando eu escuto ele falando, né? Porque ele pensa muito sobre essa aproximação, né, da literatura com RPG, também representa muito o que eu acho que a gente deve levar para dentro das nossas narrativas, para deixar tudo mais maneiro, mais cheio de vida, de corpo, né? Pra gente saber o que tá fazendo, às vezes, né? Controlar as nossas histórias que a gente tá contando com intenção, com consciência. Obrigada, André, pelas explanações, as suas viagens, as suas histórias. Eu adoro assistir os teus vídeos, seja no Instagram quanto no YouTube. Muito obrigada, gente, quem tá aí no chat também. Um beijo e um bom final de domingo pra vocês. Isso aí, gente. Obrigado. Avisos do Meio Mundo. Tá rolando o Sistema Festival X.
Hoje não vai ter, mas semana que vem a gente está todo vapor, tá bom? Um sistema novo por domingo. Também tem as nossas redes sociais, galera. Estamos no Instagram, estamos aqui no Discord, estamos no WhatsApp. Galera, estamos no YouTube, no Spotify, tudo quanto é lugar. Pega nosso Linktree lá no nosso Instagram e visita cada um, curte, compartilha e vem pro meio mundo que é sucesso, galera. No demais, eu só tenho a agradecer a todos vocês que ouviram, estão ouvindo a gente. Muito obrigado por estar aqui mais um domingo. Obrigado novamente ao meu convidado, André Greenberg, a Jaque Machado. E eu agradeço demais vocês. Até a próxima. Valeu, falou. Até mais, galera. Um beijo no coração de vocês. Obrigado.